Notícia que acabou de ser confirmada aqui agora na imprensa. Avião com o ministro André Mendonça, gente, tá? Tem pane. Falha mecânica, gente, tá? E a pior notícia acabou de ser confirmada. Afinal de contas, tentaram assassinar o ministro André Mendonça? Afinal de contas, muitas autoridades têm muitos motivos para eliminar o ministro. O senador Cleitinho acabou de confirmar uma notícia gravíssima sobre o que acabou de acontecer com o ministro André Mendonça. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou o Brasil inteiro aqui agora, neste exato momento. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? A Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo, acaba de confirmar a pior notícia sobre o ministro Alexandre de Moraes. Malu Gaspar, neste exato momento, acaba de confirmar a pior notícia sobre o ministro Alexandre de Moraes. É outro ponto que eu vim correndo aqui trazer para vocês, porque essa informação é de interesse de todos vocês. E Lula da Silva entrou em desespero após ser avisado de uma notícia trágica que acabou de ser confirmada aqui também neste exato momento. Não só o Lula, a esquerda, o PT estão devastados com uma notícia trágica que acabou de ser confirmada e entraram num pior desespero. Vou trazer tudo isso a partir de agora nesse boletim, além dessas, claro, outras várias informações. Rapidamente, convido todos vocês a fazerem parte aqui da nossa família. Para você fazer parte da nossa família, é só você se inscrever no canal, lembrando que é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, na plataforma onde você está me assistindo. Vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima, na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. E agora, gente, a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, acaba de confirmar a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E é sobre a delação, gente, tá? A tão aguardada delação do Daniel Vorcaro. Assistam com muita atenção. Natuza, você resumiu bem e é exatamente essa a intenção do ministro André Mendonça. Isso foi conversado pelo ministro com o advogado do Vorcaro, José Oliveira Lima, conhecido como Juca. Assim que o Juca disse que o Vorcaro estava disposto a fazer, nas palavras dele, uma delação séria, uma delação que não vai poupar ninguém. A gente publicou isso no blog, no Jornal Globo ontem, e hoje havia já essa expectativa de que ele fosse transferido, porque até foi um argumento dos próprios advogados. Na Papuda não haveria como ele se reunir com os advogados da forma como é preciso para que se elabore um cardápio de assuntos que ele pretende falar, das coisas que ele pretende contar, para que ele seja visitado e faça reuniões com a Polícia Federal, com os representantes do Ministério Público Federal. Então é justamente essa a intenção, é só por isso que ele está indo para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, por ordem do ministro Mendonça. Aí você pode dizer, bom, ele queria uma prisão domiciliar, conseguiu ali não é bem um privilégio, mas é uma melhora nas condições. Agora, isso tem uma contrapartida, que é fazer a delação. E a expectativa, Natuza, é de que ela seja feita em conjunto pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, no caso, a Procuradoria-Geral da República. Então, até onde se sabe, vai ser um trabalho conjunto, embora sempre haja essa discussão sobre se vai ser uma delação feita apenas pela Polícia Federal, já que a Procuradoria-Geral da República tem tido uma postura mais lenta, muitas vezes mais refratária, a medidas de investigação mais enfáticas, né? Assim, até o próprio ministro André Mendonça deu uma bronca ali na Procuradoria-Geral da República por demorar a responder a ordem de prisão, ali, ao pedido de prisão da Polícia Federal dessa última vez, mas aparentemente isso está pacificado e essa delação vai ser feita em conjunto. Só um outro ponto que eu queria ressaltar antes de passar a palavra aí de volta para você, é que o José Oliveira Lima, o Juca, ele também é advogado do João Carlos Mansur, que é o dono da REAG, que, por sua vez, é a grande lavanderia aí do ecossistema Master. A REAG servia como lavanderia para outros esquemas, como a gente viu, no caso aí da operação que mirou o PCC, mas também era um instrumento muito importante do Daniel Vorcaro e do Master para distribuir dinheiro, para desviar dinheiro, para pagar propina. Então, isso indica que eles vão fazer uma delação em conjunto. O Mansur não está preso, está fora do Brasil, mas certamente vai entrar nessa negociação.
E é isso aí, né, gente? Tá? Após a confirmação de que Daniel Vorcaro, né, gente, tá? Topou, foi lá, entrou num acordo junto com o André Mendonça de revelar e entregar tudo que ele sabe entregar, todos. O clima é de pânico e desespero, gente, tá? Em grandes autoridades de Brasília, gente, tá? Deve ter gente sem cabelo que não deve estar conseguindo dormir em Brasília, né? E agora, gente, eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque essa aqui é a bomba do dia, gente, tá? Uma notícia urgentíssima e gravíssima que tá com um olhar atento em Brasília é essa notícia que foi divulgada pelo portal de notícias Metrópolis. Avião com André Mendonça tem decolagem abortada após falha mecânica. Após a divulgação dessa notícia, eu tô vendo aí muita gente se fazendo a mesma pergunta. Será mesmo que foi uma falha mecânica? Ou tentaram assassinar o ministro André Mendonça? Afinal de contas, André Mendonça hoje é o homem mais poderoso de Brasília, gente, tá? Tá nas mãos dele. Ele é o relator da CPMI do INSS que tá mandando muita gente pra cadeia e também é o relator do escândalo do caso Master, que agora com a delação do Vorcaro, possivelmente vai mandar muita gente pra cadeia. Inclusive eu vi vários juristas aí rememorando a morte do ex-ministro Teori Zavascki. Lembra, gente? Foi uma tragédia de avião que resultou na sua morte, que inclusive com a morte do Teori Zavascki, quem o Michel Temer colocou como ministro, exatamente o ministro Alexandre de Moraes. Naquela época muita gente colocou em xeque, será mesmo que foi acidente ou será que foi eliminado? E agora a mesma coisa acontecendo, muita gente se fazendo a mesma pergunta. Será mesmo que foi uma falha mecânica com o André Mendonça? Ou podem estar tentando eliminar o André Mendonça, o ministro do STF? Vamos lá, eu vou trazer aqui o vídeo do senador Cleitinho, trazendo um alerta gigante sobre essa notícia. Mas antes, vamos entender o que aconteceu? Um voo que levava o ministro André Mendonça do STF de Brasília para o Rio de Janeiro na noite da última quinta-feira foi abortado após o piloto identificar uma falha mecânica na aeronave. Conforme apurou a coluna, o avião pertence à Latam. Mendonça estava em Brasília e participou da sessão plenária com os demais ministros. Com a falha, o voo que sairia do Aeroporto Internacional de Brasília com destino a Santos Dumont foi remarcado para a última sexta-feira. Apesar disso, o ministro embarcou em outro voo e já está no Rio de Janeiro, onde ministrou uma palestra na última sexta-feira. A coluna procurou a Latam e aguarda o retorno, gente. Aí depois eu encontrei esse vídeo do senador Cleitinho dizendo que o que aconteceu exige um alerta gigante. É exatamente sobre essa questão aí que envolve o ministro André Mendonça. Foi uma falha mecânica ou pode ter sido algo mais grave do que isso? Assistam que vocês vão entender. Urgente, avião que levava o ministro André Mendonça tem voo cancelado por piloto após identificar falha mecânica. É só uma mera coincidência? Vale lembrar que o Sircar, que é braço direito e esquerdo do Vorcaro, se suicidou dentro da Polícia Federal. Mas até agora não divulgaram as imagens. Eu quero aqui deixar uma reflexão para todo o povo brasileiro que o André Mendonça ele tem em mãos hoje um poder de derrubar a República, tanto do poder legislativo, judiciário e executivo. Vale lembrar que o Vorcaro agora está fazendo uma delação. E quem tem em mãos o poder dessa investigação é o ministro André Mendonça. Inclusive também da CPI do INSS. Ele que pode prorrogar a CPMI. Então vale lembrar aqui que o André Mendonça tem que andar com segurança 24 horas. Essa novela, não vai terminar bem. E eu espero que ela não termine bem para quem roubou dinheiro do povo e fez hora com a cara do povo. Então fica aqui todo o meu apoio ao ministro André Mendonça e que nós aqui da oposição peça segurança para o ministro André Mendonça 24 horas. Como eu disse para vocês, ele tem em mãos um poder de derrubar toda a República. Vamos para cima, tamo junto. Gente, tá? Hoje, nos tempos atuais, o ministro André Mendonça é, sem a menor sombra de dúvida,
a autoridade, gente, tá? Mais importante de Brasília, porque está nas mãos dele, gente, tá? A relatoria da CPMI, do INSS, que mandou muita gente para cadeia, ainda vai mandar muita gente para cadeia. E agora a relatoria do escândalo do caso Márcia, que com certeza, ainda mais agora após a delação do Daniel Vocaro, deve mandar muita gente para cadeia, inclusive gente do alto escalão, tanto da política quanto até mesmo do judiciário, gente. Tudo pode acontecer. Então, ele é a autoridade mais poderosa de Brasília hoje, sem a menor sombra de dúvida, é o ministro André Mendonça. Aí veio essa informação de que houve falha mecânica no avião do André Mendonça. Aí, gente, não tem jeito. A gente lembra do que aconteceu com o ex-ministro Teori Zavascki, que logo em seguida, depois da tragédia de avião que aconteceu com o Teori, quem foi indicado pelo Michel Temer foi o Alexandre de Moraes. Não tem como, né, gente, não rememorar toda aquela situação que aconteceu. E agora, falha mecânica no avião do André Mendonça. E a pergunta que fica é só uma coincidência? Ou será que estão tentando eliminar o ministro André Mendonça? É um questionamento que eu deixo para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Será que foi uma grande coincidência ou realmente podem estar tentando eliminar o André Mendonça, que tem o poder para derrubar a República? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. No PT, a base do Lula vem aqui nos acusar de fazer o que eles fazem. O tempo todo, falar em blindagem, que nunca se blindou tanto. É verdade, mas quem blindou foram eles. Esta CPI, senhor presidente, só está funcionando porque nós queremos que ela funcione. Agradeço a deferência do Coronel Crisóstomo, até porque eu entendo que é o momento justamente, presidente, de mostrar como reagem a Vossa Excelência aqui os membros do governo. Porque Vossa Excelência teria todo o direito, aliás, foi um acordo feito, de manter o policial Rogério Guilho na pauta hoje, que ia trazer aqui, se sentar naquela cadeira, informações muito importantes sobre participação de membros desta CPI para tentar fraudar os nossos trabalhos. E Vossa Excelência não manteve na pauta. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria recolocar na pauta, porque é assim que o governo age. O governo do PT, a base do Lula, vem aqui nos acusar de fazer o que eles fazem. O tempo todo, falar em blindagem, que nunca se blindou tanto. É verdade, mas quem blindou foram eles. Aliás, é importante lembrar que no dia 4 de dezembro de 2025, Fabiano Zettel estava junto num bloco onde estavam as instituições financeiras e sabe quem blindou, senhor presidente? Foi o PT, foi o PDT do Volney, foi a turma da base do governo Lula. O nosso senador Girão pediu lá na CPI do crime organizado, por meio de um requerimento, os sigilos e a vinda do Zettel, porque aqui o PT blindou. E agora eles vêm com esse discurso. Esta CPI, senhor presidente, só está funcionando porque nós queremos que ela funcione, porque Vossa Excelência está trabalhando, porque o relator está trabalhando, porque a oposição ao Lula está trabalhando. Eu me recuso a estar aqui num clima de encerramento de trabalho. Estão tentando matar a CPMI por inanição. Inanição. Semana após semana, dia após dia, é depoente que não vem porque tem habeas corpus, é o PT blindando Lulinha, irmão do Lula, marqueteira do Lula, toda a turma em volta da família. E Vossa Excelência é questionado aqui. Todos nós podemos ser questionados, mas a hipocrisia aqui, senhor presidente, grita, fala muito alto. Por isso, quero aqui, encerrando, senhor presidente, agradecer Vossa Excelência ao relator por terem entrado com o mandado de segurança junto comigo e espero que André Mendonça faça justiça ao país e prorrogue os trabalhos da CPMI. Apesar daqueles que dizem que querem investigar, mas não querem a continuidade dos trabalhos aqui. O Rony Gabriel acaba de confirmar que a situação que já estava ruim para o ministro Alexandre de Moraes acabou de piorar, gente, tá? Por quê? Qual foi a reviravolta? Qual foi o novo movimento no tabuleiro do xadrez, né, do judiciário e da política que devastou o ministro Alexandre de Moraes? A notícia é terrível para o ministro. Assistam com muita atenção. Xandão, que situação chata que tu... Xandão, que situação chata que tu te meteu. Lembra alguns dias atrás que eu fiz um vídeo mostrando pra vocês sobre o descarte de Alexandre de Moraes e que a Globo passou mais de 17 minutos mostrando as mensagens trocadas pelo Xandoso aqui com o tal do Vocaro? Aí deu uma briguinha, deu uma treta. O Alexandre de Moraes emitiu nota dizendo que não tinha como comprovar que aquele número era dele e a Globo veio a público no Jornal Nacional e disse o seguinte: as mensagens eram dos mesmos dias, na mesma hora, os blocos de nota, fizemos a checagem dos dados, cruzamos e sim, era um número do Alexandre de Moraes. E ele nega. Pois bem,
Presidente da CPMI do INSS diz que linha do STF manteve contato com o Vorcar e pede que tribunal informe quem usa o número. E aí o Viana, né, pediu que a diretoria-geral da STF encaminhe em 48 horas usuários dos últimos 5 números de telefones vinculados ao Supremo que trocaram mensagem com o dono do Banco Master. Agora vamos ter que informar para a CPMI quem que estava trocando mensagem. Já que o Alexandre de Moraes negou, a Globo disse que o Alexandre estava mentindo e tá essa briguinha legal aí, logo vão descobrir. Só que ainda tem um outro lado da história, né? Muito embora o Moraes disse que os prints do Vorcar não eram direcionados a ele, e agora a CPMI vai ter o material e saber quem que era o número na época que o Moraes... Digo que o Vorcar trocou mensagens com alguém do Supremo Tribunal Federal, inclusive no dia que ele foi preso. Além de tudo isso, a transferência de Vorcar, como eu disse para vocês ontem, no vídeo de ontem, para a Superintendência da Polícia Federal, indica que o processo de delação já começou. Alexandre de Moraes, nem a Globo para te defender agora. Nem a Globo, quem diria, né? Quem diria que esse celular do Vorcar aí ia ter tanta coisa? Quem diria, né, Xandão? Mas fica tranquilo, tu é inocente, como você mesmo disse. O número que trocou mensagens com o Vorcar não era o seu. Talvez da sua esposa, não. Ela não conversava com o Vorcar, apesar dos 129 milhões. Mas fica tranquilo, Xandão. Você é o nosso herói da democracia. Tua hora, com certeza, vai chegar. Semana que vem vai ser maravilhosa, gente. Porque tem a delação do Vorcar, pode acontecer a qualquer momento. Vamos ver o que vai vazar, o que não vai vazar. Mas uma coisa pra vocês eu garanto. Logo vai chegar quem era responsável por esse número aí. Então, já prepara a pipoca. Tá cara a pipoca? O governo Lula deixou, mas prepara a pipoca, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. Gente, a chapa definitivamente esquentou pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Pra quem não entendeu, eu vou explicar assim, de forma bem didática. O presidente da CPMI, o Carlos Viana, ele disse o seguinte: olha, a Polícia Federal informou que realmente, de fato, confirmou de fato que os números, né, que estava conversando ali com o Daniel Vorcar no dia da prisão dele eram números funcionais de dentro do STF. Agora o que o presidente da CPMI do INSS, o Carlos Viana, quer saber é o seguinte: estou dando 48 horas para que a Polícia Federal, para que o STF me diga quem é que estava por trás daquele telefone, naquele dia, naquele horário, conversando com o Daniel Vorcar. Qual é o ministro que utilizava aquele telefone naquele exato momento? Aí, gente, a Globo descartou, porque o Alexandre de Moraes veio, né, com aquela nota, disse: olha, não foi eu que recebi as mensagens. A Globo disse: olha, pode ter sido sim, tem indícios de que foi o Alexandre de Moraes, sim. Tem todo motivo para que seja Alexandre de Moraes, sim. Alexandre de Moraes disse que não, é fake news, é ilação, é ataque à instituição, é ataque ao STF. Mas o Alexandre de Moraes nunca veio e disse: olha, eu nunca conversei com o Daniel Vorcar. Ele nunca disse isso. Eu nunca conversei com o Daniel. Ele disse que naquele momento não era ele que estava conversando ali que não era ele que recebeu aquelas mensagens. Agora, né, gente, que a Polícia Federal já revelou que aquele número que estava conversando com o Daniel Vorcar era um telefone funcional do STF, agora o presidente da CPMI, Carlos Viana, diz o seguinte: vocês têm 48 horas para me dizer quem é que estava naquele dia, naquele exato momento, utilizando esse telefone que foi aí basicamente delatado pela Polícia Federal. Gente, tá? Se aquele telefone estava naquele momento sendo utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, se aquele telefone funcional era utilizado pelo Moraes, aí é só ligar o Lé com Cré que a gente vai chegar no denominador comum. Aí Alexandre de Moraes não vai ter escapatória e vai ter que vir a público trazer mais uma nota justificando. Gente, tá? Que bomba gigante, meu Deus do céu. Falando em bomba, gente, tá? Agora, o que antes era uma celeuma, agora é oficial. Vorcar começou a delação premiada. A delação será total e contra todos, para desespero de grandes autoridades em Brasília, gente, tá? Agora é oficial. Começou a delação do Daniel Vorcar. Agora, por que grandes autoridades em Brasília ligaram o modo desespero? Assistam esse vídeo aqui que você vai descobrir tudo. Vejam só.
Agora é pra valer. Começou a delação premiada do Vorcaro. Mendonça autoriza a transferência de Vorcaro para a sede da PF em Brasília. É assim que funciona quando uma delação premiada é finalmente iniciada. Quando começa a colaboração, o delator é transferido para a superintendência da PF, a sede da Polícia Federal, para ter contato diário e direto com o delegado e os investigadores para trocas de informações, trocas e fornecimento de provas. Isso daqui significa que a delação do Vorcaro começou. Mas sabe onde que está a cereja do bolo aqui? Está no fato de que Vorcaro entregará tudo e todos. Lembrem que o advogado do Vorcaro procurou o André Mendonça e propôs fazer uma delação parcial, entregar um dos ministros e poupar outros. Mendonça não aceitou. Mendonça disse: ou você faz uma delação total, ou a delação não será aceita. Então, se hoje Vorcaro começou a delação, já foi até para a sede da PF, significa que Vorcaro aceitou fazer uma delação total, entregar todos e tudo que tem e que sabe. Até quem não tem cabelo vai dormir hoje de cabelo em pé em Brasília. Fogo no parquinho, Vorcaro delatou. Fogo no parquinho, gente. Até quem não tem cabelo não vai dormir essa noite. Quem que vocês acham, gente, tá? Quem é esse que não tem cabelo e que não vai dormir essa noite? Pois bem, gente, tá? Então, segundo os principais juristas do Brasil, Daniel Vorcaro assinou, deve ter assinado a delação e, diga-se a título de informação, o André Mendonça não aceitou delação fajuta, ou era para delatar tudo e todos, ou não era nada, ou ele ia apodrecer na cadeia. Esse foi, né, o recado do André Mendonça. Ou você, Vorcaro, né, delata tudo e todos, entrega tudo que você tem contra todo mundo, ou você vai apodrecer na cadeia.